a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Os dias são maus, irmãos, os dias são desafiadores. Nós precisamos estar atentos, vivendo na presença de Deus em todo o tempo, em nome de Jesus, em todo o tempo. A gente recebeu um pedido de oração, né, de um acidente, um irmão e um pastor também foram colididos, né, pelo trem, aqui, alguma região aqui de Magé. Um veio a óbito e o pastor está no hospital. Que Deus derrame graça, que Deus nos guarde, que a gente ande vigilante na presença de Deus em todo o tempo, guardando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, a minha e a sua vida também. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Palavra de Deus, capítulo 5, do verso 1 em diante. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe a leitura. Diz assim a Palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se do espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Louvado seja o nome do Senhor. Que passagem, que texto, que história, que poder, que milagre, que libertação maravilhosa. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã. Fala comigo mais uma vez. Fala com meu irmão e com a minha irmã também. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos por Ti, ó Deus, meu Deus, sondados e convencidos, ó Deus, de qual é a nossa real situação diante de Ti. Eu peço em nome de Jesus que nenhum de nós escape de ouvir a Tua voz.
Que todo barulho, interno e externo, cesse. Toda a movimentação do nosso coração cesse, que nos aquietemos aos teus pés. E que possamos, Senhor, receber a iluminação do teu Espírito Santo, o toque do teu Espírito Santo, o convencimento do teu Espírito Santo, a persuasão do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Realinha-nos, Senhor. Vem nos nortear, ó Deus. Vem nos aprumar, Senhor. Vem consertar as nossas veredas nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. E o povo que crê que o Senhor está aqui, diga amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, a necessidade de nós nos reavaliarmos, nos realinharmos, ela é constante, porque esse mundo e a nossa própria natureza, ela cooperem para que nós tomemos o nosso próprio rumo. Se nós não nos voltarmos para a palavra, nós seremos como um barco sem leme. Se nós não nos voltarmos para a palavra, ainda que permaneçamos aqui dentro, nós seremos como um trem sem trilho, descarrilhado. Se nós não nos voltarmos, irmãos, para a palavra, nós seremos como um avião sem asa. Não tem como saber onde vai cair, onde vai dar isso. Então nós precisamos nos voltar para a palavra. E hoje a intenção é de nós olharmos para esse texto e nós vermos evidências de uma conversão. Evidências de uma conversão. E a intenção não é outra, senão nós fazemos autoavaliação, assim como eu fiz autoavaliação, eu convido você também a fazer a autoavaliação. A conversão, irmãos, ela é uma transformação, ela é uma produção de Deus. Eu não me converto, Deus me converte. Mas essa conversão, ela não é algo de foro íntimo, ela tem desdobramentos visíveis, externos, sociais, relacionais, de toda sorte. Não é um evento isolado, mas é o início de uma nova história, de uma nova jornada, é o início. Nós nos convertemos e continuamos a nos converter até que. Isso é conversão. O grande problema que nós vivemos hoje é que existem várias interpretações do que é de fato uma conversão. Várias interpretações. Se você for em outra comunidade, é bem possível que haja uma outra interpretação. E se nós fizéssemos aqui, irmãos, uma pesquisa, e eu desse uma folha, e olha que eu já fiz isso na integração, alguns podem lembrar, eu dei uma folha para cada um e escrevi no quadro, o que é conversão? Escreva. Eu tinha 20 pessoas na sala da integração. Eu tive, irmãos, mais ou menos 20 respostas diferentes. Acredita nisso? 20 respostas diferentes. E nós procuramos ali, quando a gente faz na integração, alinhar isso. Nós esclarecermos isso. Então a intenção, e nós precisamos revisitar, revisar os elementos que compõem essa nova realidade da vida do convertido, do novo nascimento, dessa adoção, dessa justificação, dessa escolha de Deus de ter nos feito seus filhos. Isso, certamente, ajuda a nortear a nossa vida de já convertidos, ou aqueles que se auto-intitulam já convertidos, ou aqueles que dizem, eu preciso me converter. Então, esse texto ele tem muito a contribuir, além de outras coisas, nessa temática, nesse viés. Esse Gerazeno aqui, na verdade, Marcos chama de Gerazeno, já Mateus vai chamar de Gadareno, e isso não tem erro nenhum, porque eram 10 cidades, e Gerazeno era uma cidade, Gesara, e Gadara era outra cidade, então chama Gadareno, mas ele era ali dessa Decápolis, né, dessas cidades maiores, e essas cidades litorâneas, e nós vamos ver aqui nele essas características que são marcas genuínas de uma conversão. São marcas irrefutáveis de uma conversão, a gente vai ver aqui. E ao olharmos para esse homem, nós precisamos comparar essas características em nós, nas nossas vidas.
pelo amor de Deus, o convite aqui não é que você pense em alguém. O convite aqui é que você pense em si. O convite é, ao invés de dizer, agora estou entendendo fulano. Não, não, não. Cada um, como disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um de nós precisamos nos examinar, porque de nada adianta você examinar o outro, a não ser que você seja um instrumento de Deus na vida do outro, e você vai chamar o outro para uma conversa e ministrar sobre a vida dele, graciosa e amorosamente. A não ser que você seja um discipulador e precisa aprender como discipular uma pessoa, a não ser que você seja um evangelizador e você precisa evangelizar e mostrar para essa pessoa o gadareno, o gerazeno. Senão, cada um examine-se a si mesmo. Agora, irmãos, é drástico e tem efeitos catastróficos nós não encontrarmos em pessoas convertidas de fato, não vivermos e não nos encontrarmos e não convivermos com pessoas convertidas de fato. É catastrófico. Porque, pense comigo, imagine que a gente vem para essa igreja e dentro dessa igreja nós encontramos gente boa. Fala para o teu vizinho, você é gente boa. E a gente encontra uma porção de gente boa. Gente aciada, gente aciada, gente, né, perfumada, gente bonita, gente elegante, gente sorridente, gente cantante. Imagine que nós nos encontrássemos e esse aqui fosse um local assim, agradabilíssimo para estarmos juntos, porém, contudo, todavia, essa pessoa que é gente boníssima não seja convertida. Isso, irmãos, é drástico e tem efeitos catastróficos. Explico por quê. Porque olharmos para uma multidão de pessoas que se dizem convertidas, mas não são, não apresentam o fruto da conversão, o que vai acontecer? O que acontece? Nós perdemos o parâmetro, nós perdemos a régua, nós perdemos o testemunho, nós perdemos, e como igreja, nós estamos reunindo como igreja. É certo que sempre vai haver pessoas entre nós que ainda não se converteram, ok. Sempre vai estar chegando gente para se converter, ok. Quando eu cheguei numa igreja, eu não era convertido, convivi como não convertido, fui muito amado como não convertido, até que eu me convertesse, até que o processo, de fato, se concluísse na minha vida dessa conversão. E isso aconteceu, isso vai acontecer, mas ou olhamos para as pessoas, igrejas, grupos e vemos bons sinais, mas que não correspondem com o padrão bíblico de conversão. A gente vê bons sinais, mas não correspondem. Aí o que acontece? A gente passa a parear nossas vidas com as delas. E a gente acha que isso é conversão. E a gente diz assim, bom, conversão é a gente estar no culto domingo de manhã. Faz parte, mas não é. Bom, conversão é a gente cantar os hinos da igreja. Faz parte, mas não é. A conversão agora é só me vestir assim, deixar de fumar e de beber. Faz parte, mas não é. Então, por isso eu digo e repito, e quero ratificar isso, que é catastrófico e tem, assim, consequências muito danosas, nós estamos constantemente nos encontrando com pessoas que se dizem convertidas, mas que, na verdade, não são. São gente boa, gente moral, gente maravilhosa, mas que não são convertidos. E aí você olha e diz, bom, então eu estou aprendendo aqui nessa igreja que isso é ser convertido, então eu vou tentar parear a minha vida com a dele, com a dela, porque assim eu estarei também vivendo como convertido. Isso é de fato. Por isso, a necessidade de nós revisitarmos, né, textos como esse e nós fazermos essa acariação. Eu queria fazer 5 comentários. Esse comentário tem algumas palavras, né? Primeiro, presença, pudor, juízo, compromisso e compartilhar. A gente vai caminhar um pouquinho aqui sobre, considerando isso. Antes, para a gente prosseguir, eu preciso que você olhe na sua Bíblia, esse texto de Marcos, capítulo 5, versículo 15. Você pode ler comigo o verso 15? Todos juntos? Vamos ler juntos? Indo ter com Jesus, demoniado o quê? Assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E temeram. Bom, o que a gente vê aqui, esse homem agora liberto,
não somente liberto, mas convertido, nós vemos sinais que precisam estar na nossa vida também. A primeira é a paixão pela presença de Jesus. Um convertido, ele tem paixão pela presença de Jesus. Um convertido, ele tem paixão em se juntar com os discípulos de Jesus para ouvir Jesus. Uma pessoa que se converte, ele quer estar junto com os discípulos de Jesus, ouvindo Jesus. Porque o texto diz que algumas pessoas foram ter com Jesus, foram procurar Jesus. E quando foram procurar Jesus, obviamente de lá Jesus estava com os seus discípulos, lembra que ele atravessou aquele mar com os seus discípulos, e viram o endemoniado que estivera a legião assentado. Então Jesus estava ministrando e aquele homem está assentado. Isso quer dizer que agora, o imparável, agora detido por uma santa atração que ele tem por Jesus. Ele agora está com Maria. Lembra de Marta e Maria? Maria, ocupada com muitas coisas, Marta se assentava, se aquietava e ouvia Jesus. Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte e essa parte dela não seria tirada. Esse mesmo assentamento, esse mesmo assentado, esse mesmo parado, contemplando, se deliciando, bebendo, comendo das palavras e do próprio pão da vida, que é Jesus que ele estava, cá nós enxergamos, irmãos, de forma flagrante, fotografamos essa cena desse homem que era até então imparável, detido pelo seu próprio coração, por uma atração de ouvir Jesus e de estar diante de Jesus e de estar junto com os discípulos de Jesus. Ele quer Jesus. Ele quer as palavras de Jesus. Obviamente, o contexto nos deixa, e a pessoa de Jesus e como ele agia, e o próprio contexto e as entrelinhas do texto nos deixam crer que Jesus não o obrigou a estar ali, que ele não fora pelos discípulos persuadido a estar ali, agora você vai andar com a gente, agora vai ser assim. Não, não fora isso. Você pode comigo viajar aqui numa cuidadosa especulação de que esse homem não foi obrigado a estar aqui, ele estava ali proposital, voluntariamente, aos pés de Jesus, porque quando a gente se converte, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos culto, nós queremos oração, nós queremos Bíblia, nós queremos nos sentar e dizer, fala Jesus, nós queremos contemplar o Senhor Jesus, meus irmãos. Você lembra de Davi, no Salmo 24, versículo 7, falando, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias para contemplar a beleza da tua santidade e meditar no teu santo templo. Ele estava ali, irmãos, como convertido, ansioso pela presença de Deus. Esse aqui, antes, dominado por demônios. Agora ele parece um contrassenso, mas não, ele é dominado livremente pelo desejo da presença do Senhor. Ele é livre, mas ele é dominado. Ele é livre, mas ele é dominado voluntariamente, espontaneamente, pela presença do Senhor. Agora, ele está ali. Lembra que o texto, inclusive, estranhamente nos diz que ele não parava. Repete comigo, ele não parava. Vivia andando. Eu não sei. Também era uma legião de demônios. Ele não parava. E agora, irremovível. Meus irmãos, ninguém tirava aquele homem dali. Eu acredito até que alguém olhava para ele, se alguém pensou em tirar ele da primeira fileira, já estava ouvindo Jesus, e alguém pensou, eu já vi esse homem aí derrubar 8 homens que tentaram segurar ele, agora ele está convertido, vai que vem um poder maior aí, deixa o cara lá, não toca nele. Lá está ele, irremovível, ninguém o tirava dali. Porque quando nós nos convertemos, irmãos, nós provamos do pão da vida, da água da vida. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós conhecemos o Rei da Glória, aquele que absorve e encanta o nosso coração completamente. Então, como prova cabal e irrefutável da nossa conversão está o desejo, a paixão pela presença de Jesus. Nós não conseguimos ficar longe dos cultos, nós não conseguimos ficar longe da comunhão, nós não conseguimos ficar longe de um ajuntamento, nós não conseguimos mais nos ver distante, como disse Davi nos seus salmos, quão saudoso eu estou de retornar para os átrios do Senhor. Senhor, pudera eu retornar logo, eu que seguia a multidão em festa e comparecia na tua casa. Meus irmãos, a presença do Senhor é marca da nossa conversão, a paixão pela presença de Jesus é marca de um convertido. Então, irmãos, nesse mundo plural, nesse mundo que relativizou
tudo, nesse mundo onde tudo e qualquer ajuntamento, sem nenhuma fundamentação bíblica das doutrinas dos apóstolos, nesse mundo que qualquer ajuntamento se chama de igreja, e qualquer um, ou qualquer teólogo hoje intitula conversão isso, conversão aquilo. Nós, irmãos, nos voltamos às Escrituras, nos atemos à Escritura e fazemos menção do testemunho de Marcos capítulo 5, do Senhor Jesus na vida desse Gesareno, desse Gadareno, e nós dizemos que conversão, meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós temos paixão pela presença de Jesus. Nós queremos culto, nós queremos cultuar, nós queremos nos sentar, nós queremos ouvir, nós queremos nos juntar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Esse desejo, como a corça anseia pelas águas, é o desejo, meus irmãos. Olha, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? A conversão, meus irmãos, diz que esse homem agora está assentado, ele que não parava, ele que ninguém segurava, ele que vivera entre sepulcros, ele que se cortava com pedras, agora ele quer a presença de Jesus. Está lá ele, sentado, assentado, irremovível, no meio dos discípulos, ouvindo Jesus, paralisado, focado, apaixonado, vislumbrando o seu Senhor, o seu libertador, o seu redentor, o seu regenerador, aquele que tirou ele das trevas, ele trouxe luz, e lhe fez enxergar o mundo e a vida na perspectiva do próprio Deus. Diga glória a Deus por isso. Um convertido, meus irmãos, evidências de uma conversão, evidência de um convertido é o desejo pela presença de Deus. Mas não para aí. Também esse homem agora, ele ganha pudor. O texto vai dizer que ele está vestido. Você pode repetir comigo? Vestido. É a descoberta do pudor. Talvez vestido, irmãos, passasse desapercebido e seria para nós uma informação sem importância, se o texto não tivesse nos dito anteriormente que esse homem vivia nu, mostrando sua nudez para quem quer que fosse. Para quem quer que fosse. E aqui, irmãos, ele tem a redescoberta do pudor. Porque hoje, irmãos, nós somos criados, nós somos gestados, nós somos aculturados num mundo sensual, pornográfico e nu. Nós somos gestados, nós somos criados, nós somos formados, nós somos aculturados no mundo pornográfico e nu. Onde ganha mais ibope quem mostrar mais a sua nudez. Onde mostrar a nudez, irmãos, é ovacionado hoje pela nossa sociedade. Onde o sexo feminino, hoje usa o próprio corpo a fim de atrair de alguma forma a atenção, quem sabe para conquistar, conquistar o outro, ou quem sabe para apenas atrair olhares, ou apenas para ganhar sucesso, projeção, like ou seguidores. E aqui, irmãos, nós temos esse homem que antes os demônios lhe haviam retirado o pudor, a régua moral já não existia mais nesse homem, e ele agora precisa dessa graça, ele recebera da parte de Deus essa graça, e após convertido, a primeira coisa que ele fez foi se vestir. A primeira coisa que ele fez foi se vestir. E Satanás, irmãos, o Deus desse século, esse mundo que jaz no maligno, continua tirando a roupa. E ele está por trás desse império de sensualidade. E se a gente não bastasse isso, ainda nós temos pais, na igreja ainda, que vestem seus filhos de formas sensuais, emancipando a sua fase
né, de independência adulta e emancipando e provocando inclusive essa consciência de atração, essa consciência de sexualidade, mostrando a barriguinha, mostrando a perninha e já criando. Nós nos lembramos de uma visita, é uma história tão antiga que a gente, nem sei se eu estava ou se eu não estava, de tanto que eu ouvi o pastor Márcio contando. Uma vez ele foi fazer uma visita a uma família, e a família disse: nós temos uma surpresa para o senhor. Aí ele disse: tá bom, surpresa. E aí a surpresa foi que eles pegaram a filhinha deles, de 4, 6 anos de idade, vestida de Xuxa, né, com mini saia, e colocaram para dançar, para ele ver a performance da filha dele dançando igual Xuxa. Ele saiu de lá escandalizado. Satanás continua fazendo isso, irmãos. E uma das coisas que marca a nossa conversão é a de redescoberta do pudor. Agora, não só como nós vestimos, meus irmãos, mas também como falamos. Também como nós falamos. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu trago para os irmãos. Eu queria que nós lêssemos juntos. Lê comigo aqui esse príncipe dos pregadores. Olha o que ele diz. A graça... Eu escrevi errado aqui, peraí. Não muda, né? Perdão. A graça que não muda o modo de viver de um homem não pode salvá-lo. Vamos ler de novo? A graça salvífica, ela é transformadora. A graça salvífica, ela é transformadora. Nós mudamos os nossos modos. Nós não nos importamos com a moda. Nós não nos importamos, irmãos, com os seguidores, com os likes. Nós nos importamos em agradarmos o nosso Senhor Jesus. E a redescoberta do pudor é algo... Cristão não fala palavrão, irmãos. Mulheres cristãs não se vestem para atrair homens e nem para focar em si mesmos olhares. Homens cristãos não se entregam à pornografia. Há tratamento para isso, há libertação para isso. O pudor, a redescoberta do pudor, é a marca de um convertido. Eu estou me avaliando. Se avalie também, considere isso. São marcas de um convertido. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, a presença, nós vemos aqui o pudor, e agora nós vemos o juízo. O juízo. O texto ainda vai dizer, no mesmo verso 15, assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e, o que diz o texto? Temeram. E temeram. Todo ser humano que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, irmãos, todo ser humano que não se rendeu ao senhorio de Cristo, tem as portas abertas para a manipulação demoníaca. Se o Senhor não está reinando aqui, há portas abertas para manipulação demoníaca aqui. Onde o reino de Deus se estabelece, Satanás, ele não se intromete, ele não tem poder, ele não tem acesso. Se torna uma região protegida, inacessível. Inacessível. É como um consulado. O consulado dos Estados Unidos, né, na minha época era na Rua México, eu trabalhei uma vez na Avenida Beira-Mar, e algumas pessoas estavam sendo perseguidas pelo Brasil. Eu estava saindo para almoçar, um tumulto, muitas polícias. Algumas pessoas estavam sendo perseguidas pela polícia brasileira. Sabe o que eles fizeram? Eles correram, pularam para dentro do jardim, porque tem um jardim, quem conhece sabe que tem um jardim no consulado, pularam para dentro do jardim. Quando eles pisaram no jardim, a polícia não pôde tocar neles. Eles ficaram ali protegidos, e aí foi, né, uma questão de proteção. Quando o Senhor Jesus, ele está assenhorando uma área da nossa vida, Satanás não tem poder ali, mas quando essa área não está sendo assenhorada pelo Senhor, há portas abertas ali para manipulação. Esse homem nos evidencia, irmãos, que numa conversão, a recuperação do juízo, ela é imediata.
E é uma das primeiras coisas que acontece, porque quando, nessa consciência do juízo, o que eu quero dizer com isso? Uma das primeiras coisas que acontece é que são ativadas a nossa consciência segundo o Espírito Santo. E aí, o juízo, o julgamento que você fazia dessa situação e daquela situação, já não são mais segundo os seus parâmetros, agora são segundo os parâmetros do próprio Espírito Santo, que fala ao seu coração e convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence você. Então, o que não incomodava, agora incomoda. Essa palavra juízo, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as próprias paixões. Isso, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós ganhamos uma consciência cristã, e ela tem que ir crescendo na medida que você cresce na palavra, porque a palavra é a verdade ela liberta, ela santifica você. Nós aqui, irmãos, vemos que numa conversão, a pessoa, ela tem paixão pela presença de Jesus, ela passa a ter um pudor, e ela passa a ter também a descoberta, ela recupera até também o próprio juízo. A consciência da pessoa convertida se torna uma testemunha viva do Espírito Santo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, Timóteo, cuidado com a tua consciência. Porque muitos, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Então, nós recuperamos o juízo, porque a nossa consciência se torna uma boa consciência à luz da atuação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Agora, irmãos, a consciência da pessoa convertida é uma testemunha viva do Espírito Santo, conduzindo para longe da escravidão do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E esse homem agora, ele está em perfeito, a Bíblia fala, perfeito juízo. Não mais nos exageros, não mais nas extrapolações, ele está em perfeito juízo. São marcas da conversão. Pastor, por que isso é importante? Irmão, isso é importante porque existem hoje vários modelos, tirados não sei de onde, ou tirados de um texto fora do contexto da palavra de Deus, que diz, isso é conversão. Isso são sinais de uma conversão, são frutos de uma conversão. E aí, esse texto colabora conosco. Se não bastasse, nós temos um compromisso. Você pode ler o verso 20? Vamos ler o 20 comigo? Ao entrar Jesus no barco. Vamos juntos agora? Ao entrar Jesus no, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com... E aqui nós vemos o desejo de compromisso. Agora esse homem, vestido em perfeito juízo, assentado, Jesus então se movimenta, pois sua missão lá em Decápolis, lá em Gesara ou Gadara, acabara. Jesus então toma rumo ao barco, ele se levanta e vai seguindo Jesus. De repente Jesus faz movimento para passar, voltar para outra margem. Ele então suplica, deixa eu ir contigo, deixa eu ir com os discípulos, deixa eu ser um discípulo, deixa eu fazer parte desse quórum, deixa eu fazer parte, eu quero, agora minha vida não tem razão aqui, eu agora sou teu, e agora o Senhor é meu, e eu vou contigo. E Jesus diz, não, você não vai comigo. Quando nós nos convertemos, nós temos um desejo de assumir compromisso. Seguir Jesus e viver com os discípulos. Seguir Jesus e ser discípulo. Seguir Jesus e ser discípulo. Meus irmãos, esse ponto é um ponto importante. Para o convertido, não bastava ouvir Jesus e ser abençoado, ele quer deixar tudo e ir com Jesus. Porque, irmãos, existe uma diferença, para muitos ela é discreta, mas não é, tênue, mas não é. A diferença é entre um admirador e um seguidor. Tem um admirador, tem um seguidor. Cristo não é alguém para admirarmos, mas alguém para seguirmos sem reservas. E é bem possível nós tomarmos rumo nas nossas vidas, de participarmos de uma igreja semelhante a essa, e ainda assim nós permanecermos admiradores. Porque o admirador, ele não tem compromisso. Ele tem um envolvimento, mas ele não tem um compromisso, não está comprometido com aquilo, não está entregue completamente àquilo. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a fazer menção disso, quando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, ele morreu por todos. Por que ele morreu por todos, irmãos? Para quê? Para que os que vivem
O que diz aqui? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A pergunta que não quer calar é: você está vivendo para quem? Ele morreu por todos. Para levar para o céu, pastor. Eu vivo para mim, depois ele me leva para o céu. Não é isso. Ele morreu por todos. Agora ele me abençoa, eu toco minha vida do meu jeito, e depois ele me leva para o céu. Não é isso. Ele morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você quisesse fazer uma investigação da minha vida, para quem eu estou vivendo, você teria que pelo menos fazer 3 coisas, investigar 3 coisas na minha vida. Eu já disse isso aqui, na verdade eu digo muito isso aqui. Primeiro, você tinha que ver aonde e qual é a área, qual é a coisa que eu mais cuido. Segundo, você tem que ver aonde eu mais passo tempo. Terceiro, você tem que ver aonde eu mais gasto o meu dinheiro. É para isso que a gente vive. Pastor, eu amo minha mulher. E eu gasto meu dinheiro com a minha mulher, faz muito bem. E mulher é caro, irmãos. Mulher é caro, não é um negócio caro. E as irmãs digam amém. Amém, xoxo. Eu amo minha mulher, eu gasto com a minha mulher, eu cuido da minha mulher e eu passo sempre com a minha mulher. Faz muito bem. Faz muito bem. Agora, pastor, eu gosto do meu carro, do meu cachorro, eu gosto da minha moto, da minha bicicleta, eu gosto do meu jardim. Então, você passa tempo com o jardim, você gasta com o seu jardim, você cuida do seu jardim. A minha pergunta é: nós estamos vivendo para quem? Para nós mesmos? Para alguém? Ou estamos vivendo para Jesus? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele não queria só se envolver, ele queria assumir um compromisso, esse homem. Porque a evidência da conversão, meus irmãos, é assumir um compromisso. E esse homem, sem hesitar, ele suplicava, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Eu quero ir. Eu quero te priorizar. Eu quero refazer minha agenda. Eu quero refazer a minha vida. E ela vai ser orbitada, minha vida vai orbitar ao redor de ti, Senhor. Meus irmãos, isso é evidência de conversão. Por último, não menos importante, verso 20, você pode ler o verso 20? Vamos ler juntos? Então, vamos ler juntos? Verso 20? Então, ele foi e começou a proclamar em tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Esse aqui, irmãos, é o impulso de compartilhar. O texto vai dizer que o Senhor disse para ele: você é dos meus, mas não vai comigo para Galileia. Você converteu, mas não vai comigo para Galileia. Vai para a tua casa e anuncia aos teus. O que ele fez? Ele foi para casa. Ele anunciou aos seus. E tendo falado aos seus, ele não se aquietou, não se satisfez, e ele começa na primeira cidade, da primeira ele passa para a segunda, da segunda para a terceira, chegou na quarta, depois na quinta cidade, na sexta cidade, depois ele foi para a sétima cidade, depois foi para a oitava cidade, e a sua região compreendia 10 cidades, e ele fala de Jesus para 10 cidades. Repete comigo, 10 cidades. Repete mais uma vez, um homem, 10 cidades. Repete mais uma vez, um novo convertido, 10 cidades. Agora olha para esse que está do seu lado. Quantas ruas você falou de Jesus? Quantas casas você falou de Jesus?
Para quantos parentes você falou de Jesus? Quantos almoços você deu na sua casa dizendo, olha, eu vou fazer um almoço lá em casa, pode vir. Eu vou bancar. Vai ser carne moída no espeto, vem todo mundo. E aí você reúne todo mundo e dá um testemunho da sua conversão e do Evangelho. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você reuniu o pessoal que você se juntou para estudar e você diz, olha, a gente acabou de estudar, acabamos. Agora vamos orar para essa prova, mas antes de orar eu queria contar o que Jesus fez na minha vida. Quantas vezes você fez isso? Pois bem, irmãos, a semelhança dele e tantos outros também, que tendo ouvido Jesus, Levi, que é chamado Mateus, fez uma festa e contou para os seus, também cobradores de impostos. No Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana, logo ao ouvir que Jesus era a água da vida e ele sedentaria, mataria a sede dela, ela entra na cidade e fala aos homens, olha, eu encontrei o Messias, venham ver. Meus irmãos, compartilhar a fé é o impulso daqueles que descobrem Cristo e não aguentam guardar para si. E o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho são as boas novas. O Evangelho, essa frase aqui, eu esqueci de colocar ali, mas é uma frase do Billy Graham, saudoso evangelista do século passado. Ele diz, o Evangelho é como um fogo. Quando arde numa vida, não pode ser contido. É um fogo que não pode ser apagado. Será que o teu coração está aceso? Será que teu coração está incendiado? Será? Será, meus irmãos? Pois bem, eu queria que a nossa palavra agora ganhasse um viés pastoral. Eu aproveitasse o texto para fazer uma consideração sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Os irmãos se lembram que Jesus, ele atravessara o mar da Galileia, fora até a região de Decápolis, chega em Gesara ou Gadara, vem um homem correndo ao seu encontro, gritando, que temos nós contigo, filho do Altíssimo, vieste antes do tempo nos atormentar? Porque Jesus lhe havia dito, saia desse homem. E Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E eles disseram, Legião é o nosso nome, porque nós somos muito. Rogaram então eles que permitissem não sair do país, mas que fossem para uma manada de porcos. Eram 2.000 porcos, e assim o fizeram, foram para os porcos. E os porcos todos morreram, precipitados espinhadeiros abaixo. Os que viram aquilo ficaram admirados, começaram a anunciar e pediram para Jesus, por favor, ir embora. Jesus se assenta por ali e começa a ministrar junto com os seus discípulos, e lá entre aqueles que diante de Jesus estavam, assentado estava aquele homem, vestido de perfeito juízo, paralisado, olhando para Jesus, porque quando a gente se converte, nós queremos a presença de Jesus, nós estamos apaixonados pela presença de Jesus. Ele estava vestido, porque agora lhe fora restaurado o pudor, agora ele está em perfeito juízo, com a consciência dos seus limites e domínio próprio, e agora atinado para o que Deus quer da sua vida. Sua vida mudara completamente, de uma desgraça, de trevas, de aprisionamento, de endemoniamento por parte de uma legião. Meus irmãos, já é algo horrendo, indescritível, alguém ser habitado, possuído por um demônio. Agora você imagina um homem possuído por uma legião de demônios, a perturbação que era esse homem, a força sobre-humana que lhe vinha e ninguém lhe poderia deter. É algo, irmãos, que não tem razoabilidade nisso, é algo sobrenatural. As cadeias não podiam detê-lo. Ele não parava 1 minuto, ele andava entre os sepulcros, para lá e para cá, estava ele. Mas o Senhor fizera isso com ele, e ele agora olha para Jesus e diz, eu quero compromisso, eu sou teu, e agora o Senhor morreu por mim, me libertou, e agora eu quero viver a vida para o Senhor. Ele disse, mas eu tenho outro plano para você, você é meu, mas eu tenho outro plano para você. Geograficamente dá para você ir comigo, mas nós estamos juntos, você fica por aqui.
Você fala para a tua família. Ele falou para a família. Eu não sei se a família dele se converteu, não se converteu, eu sei que ele jogou a semente. E depois ele vai nas 10 cidades, também não sei se se converteram, mas ele jogou a semente. E Jesus ficou conhecido naquela localidade e ele compartilha a fé. Agora, irmãos, ele estava dominado. Tudo que Jesus fez ele passar a ser e fazer, Satanás não estava deixando e jamais deixaria que acontecesse. Portanto, o domínio do mal, dos espíritos malignos naquele homem, agia coibindo, escravizando, impedindo, inviabilizando todas essas áreas. E Jesus foi lá para mudar isso. E nós já temos essa vitória. Porque não desejar a presença de Jesus é algo maligno. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Não desejar a presença de Jesus e não ficar como quem está contemplando uma maravilha e não ficar extasiado, olhando. Então tem demônio agindo. É uma guerra espiritual, irmãos. O que é isso? Esse homem, ele é restaurado o pudor. Se você não considera, como disse Paulo aos Coríntios, não sabeis vós, que vós, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Irmãos, então, há uma ação maligna nessa menina, há uma ação maligna nessa criança, há uma ação maligna nesse homem, é uma guerra espiritual, porque Satanás estava deixando esse homem assim. Meus irmãos, os desajuizados, que não tem tino, que não tem domínio próprio, que não tem equilíbrio, é ou não é uma guerra, uma batalha espiritual? Há ou não há uma influência maligna? Se não for uma possessão, é uma influência maligna? É uma estratagema do mal? A igreja é descompromissada, como se nós tivéssemos a oportunidade de viver a vida cristã sem assumirmos todos os riscos, todas as dores, todas as cruzes que são inerentes ao comprometimento com Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos que abandonar algumas amizades, alguns programas de televisão, algumas coisas da internet, se nós tivéssemos que abandonar alguns nossos caprichos e seguir Jesus, como esse homem, ao se comprometer com Jesus, estava ele podia muito bem dizer, poxa, eu vivi endemoniado tanto tempo, agora eu vou voltar para minha família, vou ver minha filha, vou ver minha esposa, vou restaurar minha casa. E ele disse, eu não consigo. Eu quero ir contigo, Jesus. Eu quero ir contigo, Jesus. Ele queria esse compartilhamento. Jesus, não, eu tenho um trabalho para você aqui. Eu digo, Senhor, eu já falei para minha casa. Já falei para minha casa. E olha que, quando isso acontece, Atos capítulo 1, versículo 8, nem estava escrito ainda. Mas esse homem, ele já se engaja em Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse homem cobriu toda a área que lhe cabia. Eu não sei quanto tempo se demorou, mas toda a área que lhe cabia, ele cobriu. Nós temos uma área que nos cabe, meus irmãos, nosso trabalho, nossa escola, nosso curso, nosso vizinho. Ontem a gente estava lá em casa lanchando, falamos do nosso vizinho, temos que orar para o nosso vizinho, temos que evangelizar o nosso vizinho. Nós temos uma área que nos cabe, e esse homem cobriu toda a área que lhe cabe, porque um convertido olha a sua residência, o convertido olha para Magé, o convertido olha para Suruí, olha para Mamá, dizendo, é minha área, eu tenho que cobrir essa área. Esse santo compartilhamento, meus irmãos. Qual o propósito dessa mensagem, pastor? O propósito dessa mensagem, meus irmãos, o propósito dessa mensagem, deixa eu passar aqui, peraí. O propósito dessa mensagem é, você já passou por uma genuína conversão? Você já passou por uma genuína conversão? Obrigado. Você já passou por uma genuína conversão? Já tem esse desejo pela presença? Pastor, presença de Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu tenho sede. Eu quero aprender. Eu quero crescer. Porque a vida eterna é essa, irmãos. Conhecer Jesus. E ao Pai que lhe enviou. O pudor já foi restaurado. O juízo restabelecido. O compromisso já foi assumido. O compartilhamento está acontecendo. Agora, em segundo lugar, propósito dessa mensagem. Essas características
passaram a fazer parte da sua vida? É a pergunta que eu faço para mim. Não só para você, também para mim. Você vive como um novo convertido? Você vive? Pergunte ao seu vizinho, você vive como um novo convertido? Agora eu convido os irmãos, a todos nós pegarmos, pegue aí, por favor, o seu termômetro, nosso aferímetro, que o Espírito Santo nos ajude. E essas características têm crescido ou diminuído em nós? Pega a sua trina. Pega a sua trina, pegue aí a sua trina. Essas características têm diminuído ou crescido em nós? Paixão pela presença, restabelecimento do pudor, o ganho do juízo, o comprometimento e o compartilhar da palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei o que você entende de convertido, eu não sei o que você está ouvindo na internet de convertido, eu não sei, quando você olha para o lado, se você consegue discernir um convertido. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer para os irmãos que Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, são as evidências de uma conversão. E o povo de Deus diga amém.